A paz do Senhor Jesus, chegamos hoje à 11ª lição do quarto trimestre de 2020. Nós estamos falando acerca da fragilidade humana e da soberania divina. Também estamos falando acerca do sofrimento e da restauração de Jó. E nessa lição nós vamos tratar do seguinte tema: a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Vamos aprender sobre esse quarto personagem que entra em cena agora, o seu ponto de vista teológico e também entender que é de suma importância agora o seu discurso para fazer uma ligação entre Jó e Deus. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou Edivan Campos, sou superintendente da Assembleia de Deus aqui em Marília, congrego com o nosso pastor-presidente, pastor Elande Mariano, e é uma alegria compartilhar com você o ensino da Escola Bíblica Dominical. Se sinta em casa, você é o nosso convidado para se inscrever no canal e também deixar aqui o seu comentário. E para você que já é inscrito, você já é da nossa família, que Deus abençoe grandemente e que a aula possa ser bênção na sua vida. Se você quiser também receber aí no seu e-mail os slides aqui da aula, aqui embaixo vai ter um link na descrição, onde você vai ser direcionado a colocar o seu nome e o seu e-mail. Feito isso, você recebe o primeiro e-mail, é importante que você leia, e nesse e-mail vai ter algum lugar para você clicar, para você confirmar o seu e-mail. Após isso, dentro de 5 minutinhos, a gente manda um outro e-mail com todos os slides disponibilizados em PDF e em PowerPoint. Bom, vamos à nossa aula de hoje, que é de suma importância para a gente entender o livro de Jó na sua totalidade. A lição de número 11, então, vai nos falar sobre a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Vamos aprender aqui no nosso texto áureo, que diz assim: ao aflito livre da sua aflição e na sua opressão se revela aos seus ouvidos. Jó 36:15 é uma fala de Eliú que ao aflito ele será livre da sua aflição e na opressão ele está sendo esmagado, ele está se sentindo preso por causa de uma circunstância e que Deus vai se revelar aos seus ouvidos de alguma forma. Então aqui é sim um versículo de esperança para Jó. Eliú trazendo esperança, mas daqui a pouquinho você vai entender todo esse contexto aqui desse textual. A verdade prática diz assim: o sofrimento não deve ser visto apenas sobre o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Vamos entender uma coisa: o sofrimento não é a revelação de Deus. O sofrimento é um caminho para nos levar à revelação de Deus. Então, quando sofremos, aparentemente não vemos Deus revelado. Passamos sozinhos, aparentemente. Mas Deus está nos acompanhando. E aqui nós aprendemos, então, que se o sofrimento ele é um caminho, após passar o sofrimento, nós entenderemos, então, a revelação de Deus. Então, nem todos que estão sofrendo estão em pecado, estão cometendo pecados, mas a gente entende que, às vezes, a pessoa sofre não pelos seus pecados, mas sim pela sua fé, que era o caso de Jó. A leitura bíblica em classe está em Jó 32, 33, 34 e 36. Jó 32, do 1 ao 4, Jó 33, do 1 ao 4, Jó 34, do 1 ao 6 e Jó 36, do 1 ao 5. Lembrando que nós vamos tratar do 32 ao 37. São 6 capítulos agora que vamos tratar. É claro que seria uma leitura bíblica muito extensa, pois é um resumo de uma fala muito grande de Eliú. Aqui no comentário da leitura bíblica que a gente sempre faz, a gente já entendeu o que ele faz, já falou. Ele tem aqui uma fala de resultado, que é o resultado retributivo, que é da colheita. Você plantou, você colheu. O Bildad vai dizer que é um estado. Ele lembra da fala dele, que ele entra falando que os filhos de Jó mereciam estar naquele estado, e Jó estava por um fio, se ele não confessasse o seu pecado, para estar também morto junto com seus filhos, ou ele iria para o lado do bem. Zofar vai dizer que Jó estava devendo, que o pecado ele é uma dívida e Jó estava pagando o que ele fez. E agora nós vamos ter esse quarto personagem
Lembra que a gente falou na lição de número 10 que, na realidade, tinha mais pessoas ali na porta da cidade ali, provavelmente eles estavam próximo onde Jó estava jogado, pessoas cuspiam em Jó, então tinha mais gente agora no cenário. Não, a gente vê sempre as fotos só dos 3 amigos, mas a gente até percebe que algumas pessoas estavam ali ao redor falando algumas coisas, com um caráter bem baixo. Na lição de número 10 a gente aprendeu isso, mas agora, depois que acaba a fala de Elifaz, de Bildade, de Zofar, e Jó também fala, Jó, ele contrapõe o ponto de vista de todos, eles não têm mais o que falar. Agora vai aparecer esse quarto personagem chamado Eliú. Bom, aqui a gente vai aprender quem era Eliú. Temos 3 visões acerca de Eliú. A primeira, ele se mostra o pior de todos os amigos de Jó, pois é violento e cheio de fúria. Essas são 3 visões teológicas. Existe uma visão teológica que fala que ele é realmente um charlatão, que realmente ele só falou coisas que não devia, que ele é o pior de todos e só vê um lado ruim. A segunda visão é que ele é totalmente bom. Ele é comparado com o Espírito Santo, com Jesus. E essa visão aí é que ele está fazendo um caminho, que ele realmente é só bom. E a terceira visão é que ele tem acertos e erros, como trata aqui a revista, que ele é um homem que ele erra em algumas partes, sim, principalmente acusando Jó de pecado. Ele começa acusando a reação de Jó, depois vai acusar o pecado, a gente vai falar sobre isso, dizendo que Jó também tem pecado, ele erra, mas também ele tem muitos acertos. Para mim, dos 4 amigos, ele foi o que mais acertou, e realmente ele trouxe um novo tempero aí à comida, um novo jeito de olhar o que Jó estava passando. Ele se considerava o mais sábio dentre todos e acreditava que com seus conselhos solucionaria os problemas de Jó. E aqui ele é descrito como filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, provável descendente de Buz, filho do irmão de Abraão, Naor. Bom, aqui eu deixei o versículo para vocês verem a origem, é Gênesis 22, do 20 ao 21, que diz assim: E sucedeu, depois destas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uza, seu primogênito, e Buz, aqui que vem a origem dos Buzitas, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã. Então, a gente aprende que Eliú, ele era ali parente de Abraão. Ele tinha ali um traço familiar, e agora ele vai entrar em ação. Vamos conhecer aqui na introdução, e no ponto central nosso, a gente tem aqui a seguinte instrução, que o sofrimento deve ser visto sobre o aspecto pedagógico. Todas as vezes que nós sofremos, então, nós estamos aprendendo alguma coisa com o sofrimento, e ele tem sim que ser olhado desse jeito. Nós vamos entender por que está agora desenvolvendo isso, trazendo uma nova visão acerca do sofrimento. Veremos a teologia de Eliú expostas em 4 grandes discursos teológicos. Também aqui nós temos alguns pontos de vista diferentes, que alguns falam que é 3 discursos, alguns falam que é 4, alguns dividem de alguma forma. Eu coloquei de uma forma bem simples aqui, J32, Deus falará por ser meu intermédio, é onde ele está dizendo, chamando a atenção. 33, um Deus soberano. 34 ao 35, um Deus justo, vai apresentar a justiça de Deus. E 36 e 37, um Deus grande. É isso que nós vamos aprender aqui com os discursos de Eliú. Aqui, eu coloquei a apresentação de Eliú para você ter uma ponte, porque no capítulo 1, o nosso escritor já começa direto no 33, 14 e 15. Por que ele faz isso? Eu vou explicar por quê. Porque são 6 capítulos numa lição só. Eu entendo perfeitamente o nosso escritor. E realmente Eliú, ele fala mais do que Deus no livro de Jó. Os seus 6 capítulos é bem maior, às vezes, do que algum livro da Bíblia. E quando os amigos de Jó falam, Jó faz a sua última defesa, a gente espera que Deus já comece a falar, mas vai aparecer agora esse Eliú. Então, o capítulo 32, eu coloquei de propósito para você entender,
que nos versos de 1 ao 5 do capítulo 32, a fala é do narrador, assim como no capítulo 1 e 2, que é em forma de prosa, e o capítulo 28, que também tem a fala do narrador, aqui ele está apresentando Eliú. Depois do versículo 6 ao 14, nós vamos ter aí a defesa de Eliú, que é prolixa, ou seja, utiliza muitas palavras para sintetizar seu pensamento, tentando assim provar suas qualificações para então poder discutir. Eliú, ele é prolixo. O que é isso, prolixo? É uma pessoa que dá uma volta muito grande para entrar no assunto. Por isso que ele tem 6 capítulos aqui, citado em Jó. Ele fala muito para resumir um assunto, né? Eu já trabalhei com um professor na escola dominical, que para ele começar a aula, ele demorava 15 ou 20 minutos, e quando ele entrava no assunto, ele não conseguia terminar a lição, mas a gente sabia que ele tinha um bom conteúdo. Então, uma boa conversa, ele se ajeitou ali, e ele se tornou um dos melhores professores ali, em uma sala de aula que nós tínhamos, mas a gente aprende que ele é prolixo. Ele poderia entrar logo no assunto, mas ele vai se explicar. Vai mostrar suas qualificações, porque ele quer falar, que ele estava esperando até aquele momento para falar. Bom, do 15 ao 22 do capítulo 32, nós temos um solilóquio, ou um monólogo de si mesmo, ele está falando consigo. É um tipo de recurso literário caracterizado por expressar aquilo que se passa na consciência, no espírito do personagem. O momento em que o personagem fala consigo mesmo. Então, ele é prolixo, ele dá uma volta para falar e está fazendo algumas reflexões e falando acerca de si mesmo, por que ele tem que falar. E aqui eu dividi o capítulo 32, eu coloquei aqui do 1, do 3 e 5, ele está indignado, ele entra no assunto e vai dizer aqui que acendeu-se a ira de Eliú e acendeu-se contra Jó, também contra os seus amigos, porque os amigos não conseguiram responder Jó. Jó, naquela situação, os amigos falavam, e mesmo assim Jó, ele se sobressai em todos os discursos. Então, Eliú, ele fica irado. Aqui dá um sentido dessa ira de ficar zangado. Ele estava realmente escutando toda a conversa desde o início. Quando a gente lê aqui, a gente entende que esse homem acompanhou toda a conversa, um personagem que vai aparecer agora. E do versículo 8 ao 10, ele está dizendo que está inspirado. Ele vai dizer que a inspiração do Todo-Poderoso está nele. É um espírito no homem. Ele até vai dizer ali para os 3 amigos de Jó, ele faz Bildad e Zofar, que as suas experiências não estão valendo de nada, que ele sim é bom e que ele tem o Espírito de Deus nele. Bom, do versículo de número 16 ao 20, ele diz que ele está sendo impelido a falar, ele vai dizer que vai responder a parte dele, ele quer dar a sua opinião, ele está cheio de palavras, o espírito dele está constrangido a falar, e eis que o ventre dele é como um mosto, sem respiradouro, e vai estourar como odres novos. Lembra que Jesus fala que não pode colocar vinho novo em odres velhos? Mas se coloca vinho novo em odres novos, um odre era uma bolsa para fazer um recipiente ali, costurado de couro, para colocar o vinho novo dentro, porque ele ia fermentando, e aquele couro tinha elasticidade, e ele ia aumentando com o vinho novo. E às vezes se colocava um respirador para tirar um pouco da pressão, para não estourar aquele odre. E ele está dizendo aqui que ele é como, desde o começo ali, aguentando para não estourar. Ele quer falar ali e ele está quase a ponto de estourar. E ele está falando, eu vou falar e vou respirar aqui, e senão eu vou estourar. Eu preciso de falar alguma coisa sobre o que está acontecendo. E aqui ele vai dizer que ele é imparcial. Do versículo 14, do 21 ao 22, ainda do capítulo 32, e ele vai dizer que ele não vai fazer acepção de pessoas, não vai puxar nem para o lado dos amigos, nem de Jó. Também vai falar que ele não vai pesar a mão sobre Jó, que ele não vai esmagar Jó com as suas palavras, como os amigos fizeram. Mas ele começa até bem, mas ele não se aguenta. Ele dá uma esmagadinha assim em algumas partes. Bom, já que entendemos o capítulo 32, eu também coloquei para você uma introdução do capítulo 33 para a gente também entrar no primeiro assunto.
Interessante que é destacado quando ele começa aqui a falar, no capítulo 33, ele vai dizer, mas por favor, Jó, ouve a minha fala. Então é o primeiro amigo que chama Jó pelo nome. Realmente ele começa aqui com um pouco de empatia, mas mesmo assim o modo que ele fala é um modo bem forte. E ele vai dizer, na verdade, sou seu porta-voz diante de Deus. Ele está dizendo que ele vai ser o porta-voz diante de Deus. E ele vai fazer uma comparação aqui com o Jó, fala, eu também fui formado de argila. Lembra que a gente citou Adão em uma das nossas aulas? Eles tinham, como ele era parente de Abraão, ele também tinha isso no coração, que o homem foi feito do pó da terra. E ele dá uma comparação aí. Até aqui tudo bem. Mas agora ele já vai começar a pegar pesado com o Jó. No capítulo 36, do 9 ao 10, ele vai dizer, e Jó está dizendo, limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. Eis que ele acha contra mim ocasiões e me considerou como seu inimigo. Então o discurso de Eliú vai partir desse ponto, que ele vai dizer que Jó está dizendo que ele está limpo, que ele não tem transgressão, que ele é puro, que ele não tem culpa, e que Deus achou ocasião contra ele e considerou ele um inimigo. Deus não quer amizade com ele. E é isso que ele vai começar agora com um ponto de visão para começar a criar o seu modo de pensar para falar com Jó sua teologia. Eu coloquei para vocês entenderem aqui que Jó não falou isso, que ele era limpo, que ele não tinha transgressão. Jó certamente sabia que era um pecador e que não poderia ser considerado justo em comparação com Deus. Eu deixei vários versículos para você aqui, Jó 7, 21, Jó 9, 2, Jó 9, 28, Jó 13, 26, Jó 9, Jó 19 e 20. Jó realmente ele sabe que ele tem pecado, ele não está dizendo em momento nenhum que ele não tem pecado, mas o que Jó não entendia que vai ser trabalhado na lição de hoje é porque ele estava sofrendo. Se ele fazia tudo certinho, por que veio o sofrimento na vida dele? Ele não está reclamando que ele não tem pecado, ele sabe que ele é pecador. Mas nesse ponto de vista agora, o Eliú já está dizendo, Jó, você está se defendendo desde o começo aí, que você não tem culpa de nada, que você é inocente. É o ponto de vista que às vezes ele estava escutando e não estava entendendo também o que Jó estava dizendo. O que Jó estava tentando dizer é, por que eu estou sofrendo? E é isso que nós vamos aprender nessa lição, que ele vai desenvolver agora o assunto. Bom, nós temos aqui no tópico 1, o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Então, o sofrimento não é a revelação de Deus. O sofrimento é uma ponte, é um túnel que nos leva à revelação de Deus. E aqui nós começamos no tópico 1, ainda no parágrafo 1, que diz assim, Deus é soberano. Do 33, do 14 ao 15, nós temos aqui uma fala de Eliú. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso, em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormece na cama. Então Eliú está dizendo que Deus está falando. De alguma forma, Deus está falando no meio do sofrimento. Deus está mostrando para o homem por que está acontecendo aquilo. Mas agora, em algum aspecto, o homem não quer entender, ele não está prestando atenção a Deus. E Jó queria aqui respostas imediatas. Lembra quando acaba o capítulo 1 e 2, a forma de prosa? No capítulo de número 3, Jó já faz o seu lamento, nós estudamos aqui o lamento de Jó. E olha que interessante, Jó vai dizer, Senhor, aquele dia que eu nasci, tomara que ele fosse tirado. Por que ele está dizendo isso? Porque ele queria achar um caminho para se aliviar, para sair daquele sofrimento. Ele está pedindo a morte, a gente estudou isso no capítulo 3, logo depois do acontecimento. Então, Jó, em vez dele aceitar o sofrimento, agora ele começa a se justificar. Ele começa a querer entender se ele faz tudo certo, por que ele está sofrendo? E olha que interessante, ele queria respostas, ele queria saber por quê. E nessa primeira parte, Eliú está explicando que Deus não precisa dar resposta ao homem.
acerca das suas ações. Vamos desenvolver isso? O que Jó não entendia é que ele não estava sofrendo pelo pecado, mas pela sua fé. Então, às vezes, os servos de Deus, eles não sofrem por pecado, mas pela fé. É onde Deus quer trabalhar algumas coisas em nós. Quando você olha alguns personagens da Bíblia, o sofrimento que eles passaram é ilógico, é incompreensível. Como que Deus permite isso? Mas o que fez aqui Jó sofrer sem entendimento é que Jó não estava aceitando aquele sofrimento. Preste bem atenção. Por que ele não estava entendendo e aceitando? Porque ele achava que estava sofrendo por alguma coisa, algum pecado que ele fez, mas simplesmente ele estava sofrendo pela sua fé. E aqui eu acho bonita a forma dele começar Eliú aqui, Eliú começar o seu discurso. Coloquei aqui embaixo as percepções de Eliú divergem das de Zofar, ele faz Bildade, os três principais amigos de Jó. Em vez de enfatizar a ideia de que o sofrimento é uma punição por ações pecaminosas, Eliú se concentra primeiramente na reação de Jó ao seu sofrimento imerecido. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes você não merece passar pelo que você passa. Às vezes a gente não merece sofrer o que sofremos. E não sofremos por pecado, mas sim pela fé, no primeiro ponto de vista. Mas se Deus permite sofrimentos na nossa vida, é porque Ele quer trabalhar de uma forma pedagógica. Ele quer nos ensinar. Ele quer desviar a gente de algum final que a gente nem imagina. Então, ele começa olhando e observando a reação de Jó. Não se ele está em pecado. Depois Eliú já vai misturar tudo, vai falar da reação e vai dizer que Jó está em pecado. Mas qual é a nossa reação em meio ao sofrimento? Hoje é um pouquinho mais fácil de ver isso, né? A nossa reação, porque nós temos o Evangelho, temos vários homens que sofreram, eu já vou falar disso. Mas aqui no subtópico 2 diz assim: o orgulho do homem priva de ouvir Deus, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Jó 33, 17 e 18. Então, às vezes, nós temos uma soberba dentro de nós, alguma coisa que a gente não aceita. E aí, a gente entende que Deus não se mostra enquanto a gente é soberbo. Deus não aparece. Aprendemos que às vezes a soberba nos priva de escutar Deus. E quando é um pecado, às vezes dá para ver vários tipos de pecado, mas a soberba é invisível. Às vezes você não vê a soberba que você tem e as pessoas veem você. A soberba destrói nações. Deus falou isso através do profeta, que o Badias, né, que falando para os edomitas, a soberba do teu coração te enganou. Então a gente percebe que quem é soberbo não escuta a voz de Deus. E por que a gente está entrando nesse ponto? Porque para Eliú, Jó tinha ali uma soberba dentro dele de não aceitar o que estava acontecendo. E eu coloquei aqui à tona novamente algumas coisas passadas que Jó falou. Jó 3 e 25, Jó capítulo 3 e 25 diz assim: porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Ora, Jó fazia tudo certo, mas ele tinha medo de perder tudo aquilo que ele tinha, de perder o que estava acontecendo na vida dele. E ele vai dizer que o que ele receava aconteceu. E no capítulo 31, nós estudamos na lição 10, a defesa dele. Olha a defesa dele. Quem controla os meus olhos, né? Eu fiz um pacto para não olhar numa virgem, ele vai dizer. No 5, ele não se apressa para pecar, ele não tem prazer nisso. No 6, ele vai dizer, pesa-me em balanças. Do 7 ao 8,
ele vai mostrar, se justificar como ele conheceu as riquezas, como ele fez as suas riquezas. Do 9 ao 10, se ele cobiçou a mulher de alguém, do seu próximo, ele vai pedir para verificar se ele oprimiu os seus servos. Também, ele vai dizer aqui do 16 ao 23, sobre o trabalho social que ele fazia. Era o olho do cego, a perna do coxo. Também do 24 ao 25, ele vai dizer, vê se eu coloquei algum dia o dinheiro acima do meu Deus, se o meu coração se inclinou ao dinheiro acima de Deus. Do 26 ao 28, ele vai falar, analise também se eu fui idólatra, se eu adorei algum ídolo. E do 31 ao 32, quando despedi o estrangeiro sem nada, ou seja, quando eu tratei mal algum viajante que vinha para cá. Por que eu estou te mostrando isso? Porque Jó, ele queria se defender para Deus, porque ele não entendia o seu sofrimento. Por que eu estou sofrendo se eu fazia tudo isso certo? Por que eu estou sofrendo, se fosse hoje, uma prova financeira, se eu sou dizimista? Por que eu estou com uma enfermidade, se eu sou servo de Deus? Por que o meu marido não vai para a igreja, se eu sou uma serva de Deus? Por que os meus filhos estão na droga, se eu sou um servo de Deus? Quantos questionamentos existem dentro de nós, assim como Jó fazia? E Jó, ele fala tudo isso, que ele quer se defender diante de Deus, que ele tem todos esses méritos, ele quer provar para Deus que ele não merece o sofrimento. E é aí que nós vamos entrar nesse assunto tão maravilhoso. O que nós não percebemos até agora, que vai ser desenrolado agora, é que Jó achou que tudo isso que ele fazia não permitiria que ele fosse levado ao sofrimento. E nessa lição nós estamos amadurecendo. Nessa lição nós estamos vendo que o justo sofre. E às vezes não é com caráter punitivo, mas é pedagógico. Mas agora Eliú traz um novo ponto de vista acerca do sofrimento, podendo este ter um caráter preventivo. Para o apóstolo Paulo, o sofrimento ele vem aí como uma prevenção. Hoje nós lemos, 2 Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 10, quando Deus vai colocar um espinho na carne de Paulo, o mensageiro que esbofeteava ele, quando ele se exaltava, é um homem que ganhou muitas almas. O que dizem é que Paulo, em 1 ano e meio, ganhou aproximadamente 60 mil almas em Corinto. Então a gente vê uns meninos aí que vêm pregar na igreja e falam, eu estava pregando em tal lugar, 10 almas aceitou Jesus. Se ele fosse igual Paulo, então. Então, o que acontece? Ele vai dizer que 3 vezes orou o Senhor, é uma humilhação para o judeu. Ele orava uma vez bem convicto, mas ele se humilhava ali, 3 vezes ele se humilhou. E Deus disse para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Paulo vai dizer, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por amor de Cristo, fraqueza não é estar pecando não, irmãos. É na dificuldade, porque quando estou fraco, é esse sentido. Sou forte, porque quando estou sofrendo, tudo isso, Deus está comigo, está trabalhando dentro de mim, e Ele está me fortalecendo através desse túnel do sofrimento. Ele também falou em Filipenses 4:12, sei estar abatido, sei ter fome, sei padecer necessidade, tanto na hora ruim como na hora boa. Então, quando a gente olha para a vida de Paulo, Paulo realmente ele não estava preocupado se ele estava sofrendo, se ele não estava sofrendo. Ele estava preocupado no seu propósito de fazer a obra de Deus. E ele não mudava o seu jeito com a situação. E hoje a gente percebe que pessoas mudam o seu jeito através da situação. E é isso que nós vamos amadurecer. E eu coloquei aqui que os 3 jovens na fornalha aceitaram a situação. Eles eram servos de Deus, chegaram na Babilônia, não se contaminaram, eles realmente eram jovens diferentes, mas eles foram jogados na fornalha ardente. Mas antes disso eles disseram em Daniel 3,17, eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo ardente da tua mão, rei. Ou seja, pode jogar a gente que a gente aceita.
Se a gente tiver que passar por esse sofrimento, Deus vai ser com a gente. Olha a visão que essa lição está trazendo para o nosso coração. Então, todas as vezes que você sofrer, aprenda que tem um caráter pedagógico de Deus na sua vida. E não é às vezes por pecado, é pela sua fé. É que Deus quer trabalhar em você um túnel para você chegar na revelação dele. E aqui nós temos ainda, no parágrafo 3, aqui no subtópico 3, o mistério da redenção. Deus fala através de sonhos e visões e vê a enfermidade como um canal de comunicação com o homem. Aqui eu citei Hebreus porque, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras. Então, ali, ele não está errado. Deus fala em sonhos e visões, temos que tomar cuidado com isso. Mas agora ele vai dizer sobre um personagem, que aqui ele está citando Jó no caso. Também na sua cama e com dores é castigado, e com a incessante contenda dos seus ossos. Ele está magrinho, né? Agora o Jó está esquelético. Ele abomina até o pão, e a sua alma agora, no caso, não está difícil de se alimentar de alguma coisa. A comida apetecível, ou não tem paladar. E ele desaparece, né? Ele está sumindo, está no puro osso que a gente fala, né? Seus ossos agora aparecem, e a sua alma vai chegando à cova. Então, o que Eliú está trazendo aqui é a figura de um homem que agora está sendo castigado, ele está esquelético, ele está morrendo, e ele está indo à morte, mas Deus está falando de alguma maneira. Então, no meio de todo o sofrimento que já está passando, leproso, com elefantise, com pus, puro osso, ele está naquela situação, mas Eliú está dizendo que Deus está falando no meio do sofrimento. E aqui Eliú vai apresentar um mensageiro mediador, uma teofania, eu coloquei entre parênteses aqui, é uma teofania do Senhor Jesus, eu coloquei cristofania. É um ponto teológico que nós damos aí uma visão a Cristo quando ele aparece no Antigo Testamento, eu vou explicar isso. E ele coloca aqui no 33, capítulo 33, do verso 23 a 24, assim: se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhões para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele. Ele dirá: livra-o que não desça a cova, já achei o resgate, eu já redimi. Então, nós temos aqui o pensamento que esse anjo agora que aparece é um remidor. E o nosso escritor coloca assim que, no caso aqui, é o que Jó pedia, no caso 19:25, um redentor que livrasse a alma dele, que remisse ele dos seus pecados, é claro. E a gente observando isso, a gente vê que se fosse um anjo comum, o anjo não recebe adoração e nem um anjo pode, no caso, nos remir. Então, é por isso que nós temos o pensamento aqui que o anjo, ele pode ser sim o nosso Senhor Jesus Cristo, o remidor que aparece numa situação de sofrimento para livrar o homem. Eu coloquei por conta própria Josué 5,14, porque o Josué está dando uma volta no acampamento, ele vê um varão, dá de frente com um varão ali, e ele fala: você é dos nossos ou do dele, ou dos deles? E o anjo do Senhor ali, que é uma cristofania, Jesus vai dizer para ele: nem de nenhum, nem de vocês, nem deles. Eu sou o príncipe do Senhor dos Exércitos. Agora eu venho. Aí ele usa a expressão: agora eu venho como príncipe do Senhor dos Exércitos, porque depois ele poderia vir de uma outra forma. Então, no Antigo Testamento, Jesus apareceu de várias maneiras. Aí nós temos aqui em Gênesis 16, 19, o anjo do Senhor falando com Agar, que ela poderia voltar. Nós temos Gênesis 22, 11, quando Abraão ele vai ali descer ali a machadinha, o cutelo para matar Isaac, Deus brada para ele não fazer isso, o anjo do Senhor estava ali. Também temos em Êxodo 3, 2, da sarça ardente, de Jesus ali falando, é uma cristofania. Também em Josué 6, 11, ele aparecendo para Gideão. Aí, Edivão, como é que eu vejo, como é que eu entendo isso? É que Cristo no Antigo Testamento ele era um mistério. Ele só vai ter forma quando ele desce do céu. Mas, como eu disse em Josué 5,14, ele vinha de várias formas. Ele era um mistério. Romanos 16, 25, ele não estava revelado, mas ele foi revelado a nós.
Então era um mistério escondido ali. E ele vinha, imagina um guarda-roupa, ele vinha em muitas faces. Ele vinha de cada hora de um jeito. E aqui ele já aparece no livro de Jó como o remidor. Bom, nós temos o tópico de número 2 agora, que vai nos dizer assim: o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Então nós vamos começar agora a entender um pouco sobre a justiça e soberania de Deus. A justiça de Deus demonstrada. Em primeiro lugar, se Deus é injusto, então não é Deus. Jó 34:10. Longe de Deus o praticar ele a perversidade, de todo-poderoso cometer a injustiça. Então, se nós passamos por sofrimento, pode ter certeza, não é uma injustiça de Deus. Deus tem um caráter pedagógico no nosso sofrimento. Então, de acordo com Eliú, aquilo que para nós parece uma injustiça, é de fato uma justiça. E agora vai começar a desenvolver o assunto. Eu fiz um comentário de Jó 34:10. Ele nunca fará nada de errado a ninguém ou negará o que é certo. Mas os céus em breve declararão a sua justiça, porque ele é Deus e, portanto, é infinitamente perfeito e santo. Ele não pode fazer mal a si mesmo, nem tolerar isso nos outros. Olha que interessante. Mas o que pode morrer, mentir ou negar a si mesmo, ele não pode fazer isso, ele não pode morrer, ele não pode negar a si mesmo, ele não pode mentir. Então ele é perfeito. Embora seja todo-poderoso, ele nunca usa o seu poder, como os homens poderosos costumam fazer para punir alguém, para apoiar a injustiça. Ele é o El Shaddai, o Deus todo-suficiente, e, portanto, ele não pode ser tentado pelo mal a fazer uma coisa injusta. Então, nesse comentário aqui, nós vemos um pouco da justiça de Deus. Esses dias, meu menino perguntou para mim, eu estou estudando o Jó, ele acompanha, ele vê comigo, ele quer ler. Ele perguntou: papai, se você fosse Deus por um dia, o que você faria? Aí eu pergunto para você também. Me ajuda a responder essa. Se você fosse Deus por um dia, o que você faria? Eu falei para ele que eu ia pensar. Eu comecei a analisar tudo. Eu falei: filho, eu deixaria tudo como está. Porque o nosso Deus, ele é perfeito. O nosso Deus, ele sabe muito bem o que faz. É que a gente não entende. E aí ele falou: é verdade, né, papai? Não dá para mudar nada. Bom, vamos lá. Subtópico 2, o caráter justo de Deus. Ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Esta é a regra permanente da justiça retributiva, para dar a cada homem de acordo com a sua obra. Diga aos justos que tudo irá bem. Ai dos ímpios, será mal para eles. Se os serviços perseverados agora não forem recompensados, ou seja, se você é bom, se você age com justiça, mas você não tem recompensa nessa terra, você tem sofrimento, e os pecados persistirem agora, no caso, que é do ímpio, agora ficarem impunes, ou seja, você faz tudo certinho e está sofrendo. Mas o ímpio não. O ímpio faz tudo errado e não está sofrendo. Ainda assim, chegará um dia em que Deus renderá plenamente a cada homem, segundo as suas obras, com juros pela demora. Então, assim como o ímpio, às vezes ele não está sofrendo, ele está vivendo uma vida totalmente desregrada, a gente percebe que o justo, às vezes, está vivendo uma vida justa, está buscando a Deus, mas ele está vivendo sofrimento. E eu digo, o ímpio, ele pagará com juros no final. Pode ser que não pague agora, mas o justo, ele receberá no final, por tudo que ele passou com juros. Então, nós começamos a ter agora um entendimento disso, sobre o caráter de Deus. Às vezes ele não está punindo, ele não está livrando agora, mas Deus no final dará a resposta de tudo como ele faz. Então, aqui é o número 1, tá? Deixa eu só voltar aqui para você entender, que aqui nós temos 6 pontos a ser tratado. E eu vou explicar um por um. O primeiro ponto é que ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. O segundo ponto é: Deus não precisa prestar contas de seus atos a ninguém, visto
que não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado. Ou seja, quem criou Deus? Quem vai dar ordem para Deus? Para quem vai prestar conta? Aí eu coloquei, mas portanto Deus não tem ninguém acima dele, porque não é possível que ele faça alguma coisa. Tal é a perfeição de sua natureza. Ou seja, se há alguma coisa que ele faz que deve ser controlada, e se ele é um soberano absoluto, somos obrigados a nos submeter a ele, pois não há poder superior que possamos recorrer. Então a gente tem que entender que, em primeira instância, a gente não entende o que Deus está fazendo, mas a gente tem que acreditar de todo o nosso coração sobre o que ele está fazendo e simplesmente confiar. Então a gente percebe que tem pessoas que eles querem aí trabalhar tentando mostrar para Deus que ele não merece aquilo. Deus ele não tem também que provar para nós, prestar conta para nós do que está acontecendo. Deus ele é Deus se ele falar ou se ele não falar. No tópico 3, nós temos aqui como provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Apenas se ele cortasse esse arzinho que nós respira aqui, ele mata a humanidade num piscar. O que Deus pode fazer conosco? Ele logo pode nos levar ao pó. Não é necessário nenhum ato positivo de sua onipotência para fazê-lo. Se ele apenas retirar a providência pela qual vivemos, se ele reunir para si o espírito e fôlego que está em sua mão desde seu início. Desde o início, né? Isso dele não, ele não tem início. Nós expiraríamos imediatamente, ou seja, a gente tem início, que é o fôlego de vida que ele nos dá. E se ele dá uma puxadinha nisso, não sobra ninguém. Mas ele permite que a gente viva. Bom, vamos lá no 4. O Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer seja reis, nobres ou pobres. Deus deve ser reconhecido por tudo que faz. Diversas considerações Deus sugere aqui a Jó, para gerar nele grandes e elevados pensamentos de Deus, e assim persuadi-lo a se submeter e se dar por vencido, e não prosseguir em disputa com ele. Olha que interessante. Ele está falando aqui para Jó que Jó está contendendo com a pessoa errada, no caso. Né? Que Jó está contendendo de uma forma, disputando com Deus aí, para mostrar a sua justiça para Deus, o que ele fazia e que ele não merecia o sofrimento. Ora, Deus não sabia? E Deus não faz acepção de pessoas, quer seja reis, nobres ou pobres. Se Deus tiver que tratar com alguém e permitir o sofrimento, ele vai permitir. E é isso que ele está mostrando para Jó. Fala, Jó, independente de quem seja. E ele está agora persuadindo aqui, Jó, a se dar por vencido. Jó, aceita o sofrimento. Se você aceitar o sofrimento, as coisas vão mudar. Para de não aceitar e disputar com Deus esse assunto. E a coisa vai começar a esquentar. E ele vai mostrar aqui que Deus, no 5, é onisciente, e como tal, conhece os passos e as intenções de todos os homens sem precisar inquirir a juízo. Então, o que ele vai mostrar aqui é que Jó não precisa se apresentar diante dele, ele já sabe o que está acontecendo. Não é para o homem o propósito de entrar em julgamento com o onipotente. Jó sempre desejou pleitear a sua causa diante de Deus. Ele o pergunta, com que propósito? Para que você quer ir lá falar com Deus? Para quê? Por que você vai lá falar sobre o seu sofrimento com Deus? São palavras duras para Jó aqui. Eliú está mostrando aqui uma realidade do caráter de Deus para Jó. A gente na lição, a gente não está tratando todas as falas de Eliú porque é muito grande. Mas em muitos aspectos Eliú, ele está certo. E ele tem muitos erros também, a gente não vai tratar de muitos erros de Eliú, mas sim algumas palavras que foram pontes aqui para ligar Jó com Deus. Ele é justo para punir os maus. Se Deus dá paz exterior a uma nação, ele pode segurar o que dá. Ou seja, se uma nação, aqui no caso, ela é mal,
e ela está sendo assegurada com uma paz, Deus sabe o que está fazendo. Não foi assim lá na Babilônia, com Nabucodonosor, que ele usou a Babilônia como um instrumento de sofrimento para ajudar, para trabalhar ali com Israel no cativeiro, com a tribo de Judá, no caso, e Benjamim, e dá a incapacitar os inimigos dele para causar qualquer perturbação. Ou seja, o que pode deixar inquietos aqueles cujas almas habitam a vontade de Deus, a vontade em Deus, no caso aqui, né? Então, Deus está no controle de tudo. Ele está mostrando aqui que é Deus que sabe quem ele permite, quem ele não permite. E aqui nós temos no tópico 2, ainda no subtópico 3, a defesa da soberania de Deus. Será que Deus deve recompensá-lo? Pus uma pergunta aqui. Pelo que você quer ou não quer? Segundo o que você acha ou o que você não acha? Eu quero que você entenda isso. As coisas que acontecem deveriam ser de acordo com a tua mente ou com a minha? Se Deus trabalhasse pela nossa mente, como seria o mundo? Eu coloquei embaixo. Não convém que tudo esteja de acordo com a mente de Deus. Uma pergunta, desculpa. Não convém que tudo esteja de acordo com a mente de Deus? Ou seja, não é certo que tudo esteja sendo controlado pela mente dele e não pela nossa? Pois ele é o Criador e nós somos criaturas. Ele é sábio. Somos tolos e míopes. A gente não enxerga as coisas como ele enxerga. Ele está em uma mente. Estamos em muitas ou em muitas mentes querendo alguma coisa. Quando a gente vai decidir uma coisa em casa, com a esposa, são duas mentes. Com os filhos, são algumas mentes, e até chegar numa conclusão como que vai fazer. Imagina em tudo que passa no mundo, se fosse controlado pela mente humana. Então, a soberania de Deus é que existe sim a mente de Deus trabalhando e tudo está no controle do todo soberano. E aqui ele destacou duas coisas sobre Eliú, assim como os amigos, né, Eliú parte do princípio que Jó havia cometido pecado. E aqui algumas coisas que ele vai dizer aqui, porque o seu pecado acrescenta transgressão. Entre nós bate as palmas e multiplica contra Deus as suas razões. Ele vai dizer aqui que Jó também tem pecado. Ele é bem direto em sua acusação. A irreverência de Jó no início foi atribuída à estupidez. Lembra que no começo ele estava falando que Jó, as suas ações não estavam legal, o seu comportamento, e não o pecado. O primeiro pode ser curado, que é o orgulho, pela instrução e sabedoria. A cura desse último é mais difícil, especialmente quando é voluntária e repetida. Ou seja, se você é orgulhoso pelas coisas que você faz e acha que não merece o sofrimento, mas quando você entende que você está sofrendo por um caráter pedagógico de Deus, pela sabedoria de Deus, pela instrução, pela revelação, depois que você passar pelo sofrimento, você vai entender. Mas uma pessoa que está em pecado e continua na sua transgressão, na sua iniquidade, jogando sempre pecados embaixo do tapete, ou seja, pecado você comete uma vez, é um desequilíbrio. A transgressão é quando você fere, você realmente transgride alguma coisa sabendo que está errado. Agora, a iniquidade é quando você pega vários pecados e joga embaixo do tapete, você não para de pecar. E isso sendo voluntário, é mais difícil de Deus trabalhar. E ele vai dizer que Jó também, ele está em pecado, ele está zombando, está batendo palma, ele está realmente com esse pensamento de Jó. É muito duro isso para Jó. E depois ele vai aqui apontar a justiça de Deus e não apresenta misericórdia. E ele realmente aqui vai dizer em 34, 36b, que vai dizer, provado seja Jó até o fim. Ele quer realmente agora que Jó passe pelo sofrimento até o fim. E eu coloquei 1 Pedro 1,7 aqui, que nós somos refinados como fogo. Essa imagem que você está vendo aqui é um cadinho, né? É onde se colocava o minério dentro, o ouro no caso,
e iria passando ele pelo fogo até tirar todas as impurezas que o ouro tinha. E assim também é Deus na nossa vida. Quando a gente está dentro desse crisol, desse cadinho aí, a gente sofre até o final. A gente passa e a gente quer sair do sofrimento, quer buscar alguma coisa, mas no meio desse sofrimento tem um caráter pedagógico, de ensino de Deus para a nossa vida. Então aprenda nessa lição de hoje e entender o sofrimento de uma maneira diferente. Está tudo bem, glória a Deus. Se não está, glória a Deus. Tem dinheiro, glória a Deus. Se não tem, glória a Deus. Se tem saúde, glória a Deus. Se não tem, glória a Deus. Mas suporta esse sofrimento, porque no final do sofrimento tem uma revelação de Deus. Aqui eu coloquei um comentário do livro nosso mestre, pastor Cleonor de Andrade, Jó, o problema do sofrimento do justo, seu propósito, página 168, que ele põe assim: se Jó tem que ser acrisolado, que ele seja por completo crisol. Acabei de mostrar a imagem para vocês até o fim. Entretanto, teria ele de suportar toda a ardência daquele cadinho, que viesse a entender a soberania de Deus. Então, desculpe a expressão, mas não é pelas coisas que a gente faz que Deus vai nos livrar ou não do sofrimento. Mas Ele permite o sofrimento na nossa vida para nos ensinar alguma coisa. Esse dia eu estava falando com um companheiro que ele foi às pressas para fazer uma cirurgia, estava tudo bem. Ele não entendia aquilo, se estava tudo bem, por que agora ele estava dentro de um hospital? E Deus ali levou ele a cuidar de uma pessoa que estava ao lado dele, uma situação muito difícil, e aquele homem aceitou a Jesus como um Salvador. Então Deus estava trabalhando dentro dele para ele estar naquele lugar de sofrimento. Agora, se ele estivesse com saúde, ele não estaria dentro daquele hospital pregando a palavra de Deus para aquele homem. Então, o nosso sofrimento, ele tem um propósito de nos ensinar alguma coisa. Eu até quero pedir para você, se você já sofreu em alguma área, e trouxe um resultado, e trouxe um entendimento para você. A gente percebe que tem pessoas que sofrem e ele chega no final do sofrimento e Deus revela para ele por que ele sofreu. Se a pessoa sofre um acidente de carro, se a pessoa sofre um assalto, se a pessoa sofre alguma coisa, ela não entende. Mas Deus tem um caráter pedagógico para nos ensinar. É difícil sofrer, não é fácil. Mas nós vamos ficar no crisol, vamos ser acrisolados, nós vamos passar por isso. Mas logo nós vamos entender, depois do túnel do sofrimento, a revelação de Deus na nossa vida, porque Deus trabalhou daquela maneira dentro de nós. Bom, o sofrimento agora, no tópico 3, como instrumento pedagógico de Deus. Olha que interessante. Então, o instrumento não é a revelação de Deus. Deus está trabalhando conosco para chegar à revelação. O caráter pedagógico do sofrimento, capítulo 36, do 7 ao 15, coloquei só uma explicação para não ficar muito extenso. Dos justos não tira os seus olhos. Antes, como os reis no trono, os assenta para sempre, e assim são exaltados. Ele o enfoca os justos e como Deus os trata. Portanto, Deus não despreza os justos, pobres e aflitos deste mundo. Mas ele o diz que é como se Deus os colocasse em tronos ao lado de reis. Deus os exalta. Mas também a esses não estão livres de passar por aflições. Ou seja, Deus tem uma visão, um carinho. Deus tem um amor muito grande pelo justo. Assim como ele tinha de Jó, ele deu testemunho de Jó. Ele fala de Jó, ele amava Jó. Um Deus todo-poderoso dá o testemunho de uma pessoa muito forte, mas ele não vai livrar Jó de passar pela aflição. Bom, nós temos aqui algumas coisas dos versículos aqui que nós colocamos nesse slide, e aqui nós vamos ter aqui: se ouvirem ou servirem, acabarão os seus dias em bem,
Por que que Eliú está dizendo isso aqui no verso 11? Ele está dizendo, Jó, deixa Deus falar. Você não precisa ficar se defendendo, porque Deus já sabe de tudo. Então, se você deixar Deus falar agora com você, as coisas vão se tornar em bem. Porém, se não ouvirem, a espada serão passados. E vão expirarão sem conhecimento, vão sumir sem conhecimento. Versículo 15, que é o nosso texto áureo. Ao aflito livre da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Ou seja, Jó, calma, você está sendo esmagado, você está sendo aí oprimido nessa opressão, está aflito. Você está querendo falar com Deus para se justificar pelas coisas que você faz. Mas para e deixa Deus falar. Deus quer se revelar. E às vezes a soberba do coração de Jó não estava deixando. Por que soberba? Porque ele estava se justificando no que ele fazia, pensando que ele não poderia passar pelo sofrimento. Querido, às vezes a gente não entende que uma pessoa faz tudo certo e sofre tanto. É um caráter pedagógico de Deus. Bom, aqui ainda no tópico 3, adorando a Deus na tormenta, nós vamos ver aqui no verso 26, eis que Deus é grande e nós o não compreendemos. E o número dos seus anos não se pode calcular. Deus é grande, Ele é onipotente, nós não conhecemos. Ele é insondável, nem o número de seus anos pode ser pesquisado. Ele é eterno. Então nós não somos onipotentes, nós não somos insondáveis. A gente sabe até o dia que a gente nasceu. Então, o que está acontecendo aqui? Eliú está dizendo para Jó que Jó tem que entender que ele não vai conseguir do seu jeito a explicação. Ele vai preparar o caminho para Jó agora. E aqui na nossa leitura tem as 4 estações, tá? Eu vou só colocar para vocês entenderem aonde está isso, porque na revista não tem. Por que que é tratado isso? Se você olhar as 4 estações, eu coloquei os versículos para você entender isso, que é uma revelação de Jó, para Jó aqui, de Deus, como ele age, que ele é o Senhor do outono. Jó 36 e 27, Jó 37 ao 7. Porque faz miúdas as gotas das águas que do seu vapor derramam a chuva. Ele sela a mão de todos os homens para que conheça todos os homens a sua obra. Então, aqui no caso, a gente tem aqui o Jó 36 e 27 em específico, que Deus ele faz as águas descerem do seu vapor. Agora, olha que interessante. Vamos pensar nisso. Não era para cair uma bica d'água? Não era para cair um monte de água de uma vez só? Mas como é que Deus peneira essa água e essa água cai em gotas para nós? Como é que cai gotas de água para a gente? Que Deus que é esse, gente? Parece que ele peneirou as nuvens para não cair uma tromba d'água em cima da gente. E essa água aqui, ela começa a se cair. Sei lá, a mão dos homens é que nesse momento ele não pode trabalhar, dependendo da situação. Então ele é o Deus do outono. Depois nós temos o Senhor do inverno, que vai dizer aí sobre a neve, sobre os rios congelados, que ele sopra. Imagina a água que está no seu estado líquido e Deus sopra, simplesmente sopra, e ela vira gelo. Explica isso. Ele é o Senhor do inverno. Como é que a neve vem? Então, ele peneira as águas, a chuva cai em gotinha, agora ele sopra a água e a água vira gelo. É isso que nós temos que entender na fala de Eliú, que Eliú está mostrando para Jó quem Deus é e quem Jó é. Isso é interessante na fala de Eliú. E aqui nós vamos ter o Senhor da primavera, que também de umidade carrega as grossas nuvens, no caso, né? Ele abre aí o caminho para o nascimento, ele traz aí um redor agora bonito, um novo clima, ele tira aquela tempestade, ele vai abrir agora para a terra, no caso aqui, começar a brotar, começar a dar vida. Ele é o Deus que carrega as nuvens e ele espalha agora sementes, ele começa uma plantação.
Está em Jó 37, do 11 ao 13. Ele é o Senhor da primavera. Ele é o Senhor do verão também. A isto, a Jó inclina os seus ouvidos para considerar as maravilhas de Deus. Porventura sabe tu como Deus opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tem tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens, das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como as tuas roupas aquecem quando do sul acalma sobre a terra? Ou estende com ele os céus que estão firmes com o espelho fundido? Olha que interessante agora essa visão. Está dizendo que Deus estende o céu. Como um espelho. A gente olha para o céu e parece um espelho. Mas aí Eliú fala assim, mas quem que coloca a nuvem lá em cima e equilibra essa nuvem para ela não cair? Ô Jó, quem que faz aquecer a sua roupa? Ou seja, quem que manda o sol para você? Você sabe me explicar isso? Como é que o sol aparece aí todo dia? Bom, a fala de Eliú põe em destaque o argumento contra o Jó, no caso, que por um lado magnificava a majestade de Deus, mas por outro lado murmurava contra ele, não de Deus, mas contra ele, no caso, pelo que estava acontecendo do seu sofrimento. Nesse aspecto, ele o acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não pode coexistir, são atitudes excludentes. Se você conseguir explicar isso para mim, o que Eliú falou para Jó, eu te explico o seu sofrimento. Me explique como é que Deus peneira a nuvem cheia de água e cai gotinhas para a gente em vez de cair uma tromba d'água. Como é que Deus equilibra a nuvem no céu? Como é que Deus faz que o sol saia todo dia e aqueça a terra? Como é que isso pode acontecer, gente? E se Jó não consegue responder a Eliú, imagina Deus. O que Jó queria se apresentar para Deus? Olha que profundo que é esse discurso aqui que a gente está acompanhando. Eu já falei que, eu não estou falando que Eliú é só bom, tá? A gente está aplicando alguns aspectos aqui que realmente faz sentido. Eliú, ele tem muitos erros aqui, não dá para ficar falando, senão a gente já faz 3 horas de aula. Mas a gente aprende que no capítulo 3 de Jó para frente, nós vemos um Jó agora que está murmurando contra a situação. Ele não entende o seu sofrimento e se justifica. Mas por que Jó não continuou, então, na sua oração matutina? Por que Jó não falou assim, ok, Deus, eu estou passando pelo sofrimento, mas eu vou continuar com o sentimento. Já falei aqui, quando ele fala, Deus deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor, ele ainda não estava enfermo. Então ele poderia conquistar tudo de novo. Mas na situação que ele estava agora, ele está doente, ele não poderia conquistar. Então, quando vem um sofrimento permitido por Deus, não pense que Deus vai te dar condição para recomeçar. Quando acontece alguma coisa, você fica sem ação. E quando você está sem ação, quando você não vê uma luz no final do túnel, você tem 2 opções. Ou você vai murmurar e não aceitar a situação, e aí Deus não vai falar com você, porque você fechou o seu coração, e é isso que está acontecendo com Jó. Ou você simplesmente vai adorar a Deus, você vai dizer, Senhor, eu não vou reclamar porque está faltando comida, eu vou te adorar. Eu não vou te questionar, mesmo que eu sou dizimista, porque está faltando dinheiro, eu vou te adorar. Senhor, eu não vou falar porque está acontecendo essa enfermidade aqui, mas eu vou passar por ela com o Senhor. E eu sei que o Senhor vai me ajudar. Então, isso muda a situação. E é esse ponto aqui que Eliú está mostrando para Jó. Fala, Jó, Deus está falando de alguma forma nesse sofrimento. Quando Jó olhava para as ovelhas, ele poderia ver Deus falando através das ovelhas, através dos camelos, através das jumentas, através dos bois, através dos seus filhos. Mas agora Deus vai mudar o seu aspecto de falar para o sofrimento. Deus mudou a chave, virou a página. Então aprenda, independente do modo que Deus está agindo na nossa vida, Ele sempre está falando conosco nos detalhes, de alguma forma.
O desejo de Eliú era que Jó refletisse sobre a grandeza de Deus e as coisas que ele criou. E aqui eu já falei um pouquinho, mas aqui nós vamos entender aqui, ó, tem tuas notícias do equilíbrio das grossas nuvens, as roupas que aquecem, o espelho fundido. E aqui eu coloquei aqui embaixo a seguinte expressão, que é do Jó 16 ao 21, tá bom? Não está na nossa lição, mas eu coloquei como fechamento para você entender. E agora não se pode olhar para o sol, que resplandece nas nuvens. Vamos pensar um pouquinho, que o que Eliú estava falando para Jó, se tinha nexo ou não. Jó, você quer fazer uma defesa diante de Deus se você não consegue nem olhar para o sol? Gente, como você consegue olhar para o sol? Eu não consigo. Se a gente não consegue olhar para o sol, que é uma criação de Deus, um pouquinho do esplendor, imagine olhar para Deus, se apresentar diante de Deus, gente. É isso que não tinha caído a ficha de Jó. É isso que essa lição é tão linda. Porque enquanto Eliú está falando e Jó está entendendo isso, que depois ele vai falar na próxima lição, que ele só, né, agora ele conhece Deus, que antes ele só ouvia te falar, porque é uma experiência que ele tem. Enquanto Eliú está falando isso, Jó está mudando o seu coração. E enquanto ele está mudando o seu coração, Deus está preparando um redemoinho. Deus está preparando ventos para agora vir falar com Jó. Então, no final do sofrimento vai vir a revelação, que é a próxima aula. Então, aqui eu coloquei a conclusão. Há 3 aspectos que Eliú aplica em sua teologia. Defende o direito de Deus em ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar. Acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Associa o sofrimento de Jó ao pecado. Aí não. Mas se equivoca em colocar soberania de Deus acima do seu amor. Pois, primeiramente, Deus é amor. Isso é um erro de Eliú muito grande. Porque mesmo Deus sendo um Deus justo, ele é amor. A Bíblia fala que ele é. Alguns falam que é um atributo, mas a Bíblia fala que ele é amor. João 3,16, Deus amou o mundo. Falar que ama é fácil. Não tem nada de concreto. Tá abstrato ainda. Como é que ficou concreto? Ele entregou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer por nós. E aí se tornou concreto, uma realidade do amor de Deus para nós. Mas Jesus sofreu? Ele estava em pecado? Mas Deus permitiu que ele passasse em todo o sofrimento para revelar para nós no final a salvação. Então pense nisso. Mesmo que você esteja sofrendo, Deus te ama muito. O amor movimenta o céu. Por isso que Jesus veio para cá, para morrer por nós por amor. Então, no meio do sofrimento, suporte firme, que no final disso, Deus tem uma revelação tremenda para a sua vida. Que Deus te abençoe. Desejo uma aula maravilhosa para você. Que Deus guarde muito o seu coração. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para acompanhar os vídeos, as lições que vão ser postadas aqui. E deixa aí o seu comentário. Não quero um testemunho, não tão grande. Não seja prolixo como Eliú, não demora muito para falar. Mas através de um sofrimento, Deus já te revelou alguma coisa grande? Que Deus te abençoe e Deus guarde o seu coração.